como é que... Aqui no tema? Bom, então hoje o nosso tema, ele é um tema introdutório. Não introdutório, assim, a nível de introdução, mas introdutório a nível de reflexão. Vamos começar a entender sobre a matemática. Carlos, mas eu sei o que é essa matéria, é uma área do conhecimento que trabalha com números, equações, com geometria, Tudo bem. Vamos, então, agora ver uma outra abordagem. A matemática como linguagem. Tá certo? Bom, então, qual será o nosso percurso? O nosso percurso vamos começar a falar sobre do que é matemática. Das várias concepções até exatamente aquela que nós vamos usar nesse curso de vocês. Posteriormente, vamos entrar nas áreas que nós entendemos e estudamos a matemática. Depois, vamos ver as principais, assim, coisas que mais abalam a aprendizagem dos nossos alunos dos anos iniciais em matemática. Sucessivamente, vamos entrar em uma abordagem aqui da matemática como instrumento de linguagem. E, finalmente, eu vou passar para vocês duas propostas metodológicas de como trabalhar isso em sala de aula nos anos iniciais. Ok? Vamos lá, então. Antes de mais nada, eu quero muito que vocês acessem esse link agora, por favor, aqui que eu vou enviar para vocês no chat. É www.mente.com. Insiram, por favor, esse código aqui, 3096381. Escrevam quais são as 3 palavras que vêm à mente de vocês quando eu faço a pergunta. O que é matemática? As respostas de vocês. Olha só que legal. Matemática é infinito, é lógica, números, raciocínio, cálculo, números, problemas, lógica, é um pensar no mundo, compras, cálculos, inteligência, prática no dia a dia, raciocínio, expressões, desafios, problemas, cálculo, raciocínio, lógica, números. Ah, que bacana, olha só. Meu dia a dia, inteligência, a ciência exata, cálculos, operações, é um sistema numérico, ah, que bacana. E estratégias, reflexões, tudo, magia. Olha só que interessante, magia. Bacana, magia. Essa palavra é interessante, hein? Magia. Inclusão, olha só que bacana, inclusão. Ah, legal. Inclusão. Regras. Aprendizagem com alunos, razão. Bom, olha só que legal. As palavras que mais apareceram são essas que estão no centro da nuvem. Números, raciocínio, lógica, contas, cálculo, magia. Cálculo. Isso significa que a matemática, ela está presente no nosso cotidiano e na nossa formação enquanto docente, exatamente tudo que diz respeito à técnica. Ou seja, quando eu falo de números, raciocínio, lógica, contas, cálculo, insônia, olha só que legal, insônia. Então, essas palavras que estão aqui no centro da nuvem são todas palavrinhas que os remetem a uma técnica. Olha só que curioso. Então, nós, professores, nós pensamos a matemática, essa turma de polivalentes pensa a matemática como números, raciocínio, lógica, cálculo e conta. Olha só que interessante. Agora, vamos pensar um pouquinho acerca disso. Então, todos vocês pensam a matemática como técnica. Isso, para mim, ficou muito claro aqui, tá? Isso é certo? É
é assim, certo, errado? Não. Quando falamos de técnicas pedagógicas, não existe um certo ou um errado, existe um mais adequado. Então, vamos começar agora, exatamente nessa parte 1, tipo, pensar sobre o que é, afinal, matemática. Em cima de todas essas palavrinhas que vocês acabaram de enviar para mim, tá bom? Bom, de acordo com Abaignano, que é um grande filósofo, há 4 definições para matemática. A primeira delas é a matemática como ciência da quantidade. A segunda delas é a matemática como a ciência das relações. A terceira como a ciência do possível. E a quarta como a ciência das construções possíveis. Olha só que interessante, porque no campo epistemológico, ou seja, no campo da origem do conhecimento, nós temos uma diversidade de conceitos. Isso significa que nós não temos uma definição única para a matemática. Eu posso analisar essa palavrinha etimologicamente, que vem do grego como eu penso ou aprender a pensar, ou posso analisar epistemologicamente, que é a origem de todo esse conhecimento. Então, desse pressuposto aqui, nós temos 4 definições. E olha só que curioso, nessas 4 definições aparece uma única palavra em comum, que seria um fator comum. O fator comum dessas 4 definições é ciência. Olha só que algo interessantíssimo. Além disso, nós temos quantidade, relações, possível, construções. Então, nós temos essas 4 definições e temos esses 4 conceitos. Esses 4 conceitos nós chamamos de conceitos epistêmicos, ou seja, são esses conceitos que vão orientar a origem de tudo aquilo que nós ensinamos para os nossos alunos. Agora você fala, Carlos, legal, professor, mas então como que eu posso definir esse conceito de matemática? Bom, para o nosso curso, nós vamos usar uma concepção epistêmico-pedagógica. Eu apresentei essa definição para que os professores polivalentes possam incorporar essa prática, mas como um entendimento. Então, nós vamos entender aqui que a matemática é uma ciência que busca essa descrição de padrões por meio desses procedimentos lógicos e que estabelece as relações de compreensão e entendimento por meio da linguagem simbólica padronizada. Ou seja, a matemática, ela é uma ciência, sim, porque ela é construída por meio de evidências e comprovação, usando aí, tipo, paradigma a partir do século XVIII, tipo 18, 20. Nós vamos associar esses padrões com um conjunto de procedimentos lógicos, porque eu preciso de uma lógica para orientar esses procedimentos, e esses procedimentos estabelecem as relações para compreender esse mundo que eu vivo. E além disso, aí vem a minha maior tese, isso se dá por meio de uma linguagem. Coisas que vocês não podem esquecer nunca, inclusive enquanto ensinam. Nós ensinamos uma linguagem para os nossos alunos, que é a linguagem matemática, do mesmo modo que vocês alfabetizam, e essa linguagem tem como finalidade a construção de padrões. Ou seja, as santas equações. Por que de tanta equação? Eu tenho uma equação porque essa equação estabelece uma padronização. Ou seja, uma dada porção dessa realidade pode ser explicada por meio dessa equação. Tá? Então, nesse curso, nós vamos assumir como matemática essa concepção, que é, na verdade, um conjunto das 4 concepções anteriores. Ok? Bom, legal, Carlos, mas como que nós entendemos esse conhecimento matemático? Bom, todo conhecimento é um só, tá?
por que que nós usamos as áreas do conhecimento, as unidades de conhecimento, as unidades temáticas, as disciplinas, para organização didática? Então, quando se trata de logística de todo esse conhecimento, eu preciso organizá-los em gavetinhas, mas todo o conhecimento é um só. Leonardo da Vinci era um cientista, era um artista, era um matemático, ele tinha todos esses conhecimentos. A partir de quando que vem essa separação? A partir do iluminismo francês. A partir do século, lá do final do século XVII, início do século XVIII, nós tivemos uma organização desse conhecimento, por conta da especialização, tá? Então, a matemática, ela vai ser distribuída em áreas. Nós temos a aritmética, que é aquela área específica para estudar os números, bem como a sua manipulação. Nós temos a álgebra, que é assim, uma das áreas que eu mais gosto, que é a álgebra estuda essas relações de igualdade, os padrões de sequências e etc., que é algo que vocês ensinam desde o primeiro aninho. Eu tenho um porco, um cavalo, uma vaca, o próximo é porco. Isso que vocês estão ensinando é álgebra. Por quê? Lá na frente, ele vai usar esse conceito do porco que falta nessa sequência para encontrar o valor do x, tá? Então, isso é fundamental. Nós temos a geometria, que eu sou fascinado pela geometria. A geometria, sim, é magia, tá? Entre aspas aí. Porque a geometria explica exatamente tudo que nós enxergamos no real, tá certo? Isso é muito legal, muito interessante. Nós temos a probabilidade, nós temos a estatística, que isso é usado no nosso dia a dia o tempo todo, para várias situações. A estatística é a área mais poderosa e de grandes influências ideológicas, tá? Olha como a matemática ela tem um poder, hein? E por último, nós temos a topologia. A topologia, topos é a mesma coisa que superfície. Então, a topologia é a área que estuda todas as superfícies. Curvas, planas, é muito interessante. Bom, como que nós, então, ensinamos isso lá nos anos iniciais? Nós nos atentamos para números, que, na verdade, a Base Nacional não usa a palavra aritmética, usa números como unidade temática, mas é a mesma coisa. Nós temos a álgebra, temos a geometria, as grandezas e medidas, que é uma área, que é uma sub-área da geometria. Nós temos a prob e estatística, tá? Então, é basicamente essas áreas que vocês trabalham lá nos anos iniciais. Tudo é um único conhecimento matemático. A única diferença é que nós vamos organizar esse conhecimento para explorá-lo, ou seja, didaticamente. Por falar em didática, então, vamos falar agora como um docente. Eu sou um professor que estou agora no 4º aninho. Essa leitura que eu faço da matemática pedagogicamente é diferente da leitura metodológica? Porque, assim, quando eu falo de uma leitura pedagógica, eu vou, sim, tratar do currículo, de todo o material didático e dos objetos de aprendizagem. É como se fosse a logística, o operacional, ou seja, quais coisas eu preciso para que esse conhecimento chegue e se construa no meu aluno, usando aí um pouco do Rogers. Já a minha leitura metodológica diz respeito às técnicas, que é o quê? A formação do professor, os modos de fazer, esses recursos operacionais, os softwares de apoio e etc. O nosso foco nesse curso vai ser uma leitura metodológica, ou seja, a nossa preocupação aqui é nos modos de fazer. Como pegar essa toda unidade temática, números, por exemplo, lá do 2º aninho, e trazer para a sala de aula. É basicamente isso que nós queremos fazer, usando aspectos teóricos como base de reflexão. Ok? Bom,
E aí vem algo interessantíssimo quando nós falamos desse processo de aprendizagem, tá? Por quê? Existem inúmeras teorias, tá? Inúmeras teorias que tratam exatamente sobre como o aluno aprende. Vocês estão aprendendo uma agora, lá no curso de ensino infantil, que é a neurocognição. Mas nós temos também outras teorias que têm uma outra abordagem, mais pedagógica, e uma delas é essa de Brousseau. O Brousseau, ele trouxe para a gente uma proposta que todos nós sabemos. Todos nós sabemos que estamos em sala de aula há muitos anos, nós sabemos que para que ocorra efetivamente um processo de aprendizagem, eu preciso que tenha aluno, eu preciso que tenha um professor e eu preciso que tenha um saber. Isso no século XX, tá? No século XX, nós tínhamos essa concepção. Nós tínhamos um triângulo, tá? Equilátero. Isso significa com a mesma distância de importância entre o professor e o aluno, entre o professor e o saber. Mas no século XXI, nós temos uma nova proposta. Nós temos um polígono de aprendizagem. Ou seja, agora pode, às vezes, ter ausência de um professor. Isso não impede que haverá uma aprendizagem na educação matemática. Diante dessa nova humanidade digital, porque hoje nós somos os migrantes digitais. Quando nós nascemos, tinha, sim, muita tecnologia, mas não era tão avançada quanto é hoje. Então, nós, professores, nós estamos migrando para um novo mundo, uma nova forma de ver o real, uma nova forma de conceber o real. Então, nós temos que mudar, inclusive, as nossas práticas, porque eu fui educado em um mundo que não tinha internet. Eu aprendi matemática com livros. Hoje, os nossos alunos aprendem com softwares. Quando eu aprendi matemática, eu tinha um professor, uma sala de aula e um livro. Hoje, os nossos alunos têm o professor, a sala, o livro, a internet, o celular e várias outras coisas que devem ser, sim, utilizadas. Então, nós temos hoje um novo paradigma no século XXI, que é exatamente esse conceito que nós estamos trabalhando em um novo paper agora, que está para sair, mas calma que ele sai, sobre o conceito de humanidade digital. Eu sou um professor migrante, o meu aluno já é um nativo digital. Você jura mesmo que todas aquelas práticas que nós estávamos acostumados vai dar certo com ele? Porque hoje o cérebro dele, como vocês acabaram de ver, é muito diferente, porque nós não tivemos estímulos que eles possuem hoje. Então, nós temos que usar isso a nosso favor. Então, nessas possibilidades, eu lanço para vocês aqui uma nova proposta. Nós temos um polígono, ou seja, nós temos vários vértices que podem contribuir para essa aprendizagem, que nesse caso é um pentágono. Eu tenho o professor, que ele é importante ainda, nós temos o aluno, que é o fim, nós temos a pesquisa, porque hoje qualquer pessoa pode aprender sem um professor. Qualquer pessoa pode aprender, ela pode entrar no YouTube, ela pode acessar um tutorial, ela pode aprender. Qualquer pessoa pode. Mas isso exclui a figura do professor? De modo algum. Isso não exclui, porque o professor ele tem a capacidade de dar o crítico para isso, de dar a direção. Quando o cara estuda sozinho, ele ainda tem muitas dificuldades, mas isso é possível, ou seja, ele pode aprender por meio da pesquisa. Ele pode aprender criando, ou seja, tendo uma metodologia autoral. Isso significa que não existe apenas uma única forma de ensinar matemática. Eu cito muito o Cefam, gente, porque o antigo Cefam, ele tinha um curso de magistério excelente, porque era prática na veia. E ele trazia as práticas de sala de aula, não tinha muito campo teórico. Era como o seu aluno ele precisa aprender a tabuada. Tem que multiplicar esse botão por esse botão por esse botão.
Então, isso dá, no campo cognitivo, uma eficiência da aprendizagem. E olha só, o Cefam era um dos poucos que eu vi até hoje que tinha uma metodologia autoral, porque nenhuma metodologia que era ensinada no Cefam está publicada em livro e artigo. Nenhuma. Por quê? Porque é autoral. Depois, nós temos a necessidade desses recursos tecnológicos. É inevitável, e essa pandemia veio exatamente para isso, né? Porque, assim, hoje a gente vê como um grande resultado, além das mortes, que é algo muito triste, é algo muito ruim, mas o outro lado é que, após a pandemia, os nossos alunos, eles vão ter muita dificuldade de ter uma aula giz e lousa, tá? Eu aviso vocês. Os nossos alunos, eles terão muita dificuldade. Por quê? Porque eles aprenderam exatamente esse caminho de uma pré-autonomia. E isso é muito importante. Então, esses recursos, eles são fundamentais. Internet, computador, o celular, o tablet, tá? As ditas metodologias ativas que colocam o aluno no centro da sua aprendizagem. Então, isso é fundamental. E, obviamente, o professor, que ele tem um papel fundamental ainda. Enquanto existir educação, haverá um professor. Porque o professor, ele não tem apenas a técnica, ele tem o emocional. Às vezes um professor, ele é mais que um professor. Ele é pai, ele é mãe, ele é psicólogo, é padre, é pastor, é esposo, é esposa, é mãe, é tudo. Porque às vezes, os nossos alunos não têm muita dificuldade de aprender. Aquilo que os acomete é de outra natureza, que muitas vezes é emocional. E isso, o nosso professor, ele tem a sensibilidade. Por isso que nesse ponto eu insisto, não há aprendizagem se não houver afetividade. Mas essa afetividade não é dar um abraço no professor, no aluno falar, eu amo você, meu... Não, é ter uma sensibilidade para esse campo emocional. Porque, como vocês acabaram de ver na última aula do ensino infantil, o cérebro emocional, ele tem uma influência absurda no campo da aprendizagem. Então, cabe ao professor isso. Quantos alunos, pessoal, assim, né, da época de ensino médio, não vem para mim hoje e fala, olha, professor, entrei num curso de física por sua causa. Quantos alunos que vocês não encontram hoje na vida de vocês, que estão adultos, que você fala, olha, eu vi essa criança crescer, aprender, e isso tem a sua responsabilidade. Esse é o nosso papel social, porque quando nasce o professor, lá na Grécia Antiga, tínhamos duas formas de professor. Tinha a forma maiêutica e tínhamos a forma sofística. A maiêutica era de perguntas e respostas. Maiêuticos, em grego, é a mesma coisa que parto. Ou seja, eu induzo perguntas e esse aluno ele vai me expressar respostas. E esse método nasce com Sócrates, é aprofundado depois pelo grande Platão e Aristóteles, e nasce aí a pedagogia, tá? E tínhamos o lado sofístico. O sofístico era o lado mais do senso comum. E isso se tornou hoje a dita oratória advocacia. Então, isso é de fundamental importância. Nós temos que ter esse foco, sabe? O foco do ensino é que o meu aluno tenha essa carga de conteúdo que foi construído culturalmente por um grupo social, e ele tem que evoluir nesse sentido, ou seja, quando meu aluno ele tem uma dada quantidade de conhecimento, o que ele vai fazer com esse conhecimento é com ele. O nosso papel é dar para ele a possibilidade de aprender. E isso independe de renda, independe tipo do campo social. Eu tenho uma forte tese que isso depende da técnica, ok? Então, nesse curso, nós vamos assumir esse polígono de aprendizagem matemática como a nossa premissa básica, ok? Vamos, então, andar um pouquinho. Aí eu chego para vocês e trago algumas aí, últimas notícias do campo da pesquisa em educação matemática. Pessoal,
Quando se trata de ensino, eu não posso usar a mesma lente, o mesmo óculos, quando eu falo de aprendizagem, tá? Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra, existe... Quando vemos o ensino, tá? Ou seja, a técnica, quais são as principais coisas que impossibilitam, ou seja, que tornam esse ensino mais difícil? A primeira delas são esses aspectos epistemológicos da nova humanidade, que é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Nós estamos hoje em um mundo virtual. Quantos casamentos não ocorrem virtualmente? E isso, em anos anteriores, era algo absurdo. Você fala, meu, é absurdo, mas hoje não é. Porque hoje existe uma dupla vida, a virtual e assim, aquela que nós chamamos de, assim, tipo, da grande real, que na verdade a gente não sabe se é também tão real assim. Então, os nossos alunos hoje nascem nessa nova humanidade. Eles nascem no mundo virtual. Quando eu nasci, não tinha uma câmera lá para, tipo, tirar foto. Hoje, o parto é aberto, a família inteira assiste e filma, envia lá para o outro lado do mundo, via internet. Ou seja, um parente que está lá no Canadá, no Japão, assiste, tipo, o primo que nasce aqui no Brasil. Então, isso era algo impensável. E isso, sim, influencia nas nossas técnicas de ensino, porque as nossas técnicas ainda é do velho mundo. E os nossos alunos são do novo mundo. Então, isso traz muita dificuldade. O segundo ponto é a díade, nativo digital e o migrante digital. Ou seja, se o meu aluno, ele nasce hoje com um tablet na mão, eu chego com um livro, isso para ele é algo meio que estranho. Você fala, então eu não vou usar o livro? É óbvio que não. Assim, tipo, não vamos ser tão radical. Mas eu preciso incorporar esse tablet ao livro. Não é apenas o livro. Esse livro, ele pode estar no tablet. Então, eu preciso ensinar para ele que um livro hoje de 1000 páginas, por exemplo, eu posso encontrar em um tablet, tá? Então, essa díade traz muitas dificuldades nessa técnica de ensino. Evolução constante e crescente do conhecimento. Pessoal, antes, quanto demorava para um livro novo chegar ao Brasil? Meses. Hoje é questão de segundos. Hoje, esse conhecimento muda instantaneamente. A grande questão hoje na sala de aula, que eu acredito, e todo congresso eu falo a mesma coisa, não é o tanto de conhecimento que eu dou ao aluno, mas é qual conhecimento ele vai usar. Nós temos que ensinar quais conhecimentos são ou não importantes, e não quanto. Então, hoje não é interessante a quantidade, porque tudo está aí livre na internet disponível. Nós temos que dar para ele a técnica de qual conhecimento ele vai escolher para estudar. E a matemática é um dos mais importantes. Depois vem o campo das metodologias adequadas e personalizadas, porque essa nova humanidade trouxe um novo humano e hoje a personalização é algo fundamental. A personalização, nesse campo da técnica, é muito mais fácil de ser atingida quando eu uso sites e plataformas e-learning, tá? Sites e plataformas, elas dão esse grau de personalização. E aí nós temos um ente muito interessante agora que está invadindo o campo do ensino, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio para nos ajudar na personalização, ou seja, eu consigo identificar o aluno que não sabe ainda um número racional, então esse aluno não vai aprender uma soma de duas frações. No 5º ano, a fração é aquilo que mais chega. Se o aluno não aprendeu ainda o que é um número racional, a escrever uma divisão, ele não consegue fazer uma soma de frações. Isso é meio que óbvio para nós. Então, se eu utilizar uma técnica que faz a personalização, ou seja, que faz uma avaliação prévia e identifica, fala, esse aluno não sabe ainda o que é um número racional, eu não vou enviar esse aluno para o conteúdo de soma de frações. Eu volto ele para o número racional.
Isso todos vocês fazem na raça hoje, não é assim? Tipo, no conselho de classe, olha, esse aluno não sabe fazer soma, eu não posso aprovar ele. Mas daí aprova, por quê? Porque do outro lado, nós temos uma política que invade o campo do ensino-aprendizagem, e isso acaba dando aí um certo murro, né, tipo um ponto de faca. Mas as metodologias adequadas, elas são fundamentais para essa nova humanidade. E a inteligência artificial, nas aulas finais, nós vamos usar algumas técnicas que ela usa hoje com os computadores. Eu vou, tipo, passar para vocês essas técnicas. Finalmente, nós temos uma perda do sentido. Ou seja, para que educamos matematicamente? Existem infinitas respostas, e não tem uma certa ou errado. O meu aluno ele precisa saber a matemática porque ele faz compras, vendas, né? Assim, a frase que mais aparece, para ser um grande cidadão. Olha só que conceito grego antigo, que nós não temos mais um entendimento profundo do que é ser um grande cidadão em uma humanidade hoje que é mundial. Quando se fala hoje de nacionalidade, e aí eu entro um pouco na minha tese de doc, quando se fala hoje de nacionalidade em um mundo que é interligado, é um pouco estranho. Eu sou um brasileiro. Tá, mas eu sou um brasileiro em um mundo que está aí com vários lugares, com vários pontos. Então essa perda de sentido, eu acho que dificulta bastante, porque quando eu faço uma ação é verbo, né? Quando eu faço uma ação, eu faço sempre uma ação com um objetivo de. Então, se eu ando para. Se eu falo para. Então, esse para implica sempre num objetivo. Essa questão de linguagem, ela é fundamental para nós. Parte 2, tá? Bom, ou seja, que é basicamente o nosso objetivo da aula. Vamos falar sobre a matemática como uma linguagem. Bom, quando falamos de linguagem, nós falamos de símbolos, certo? Quando cada um de vocês olham esses símbolos aqui na tela, vem à mente de vocês um conceito, alguma coisa. Ou seja, cada um desses símbolos tem para cada um de vocês um significado. Aquilo que nos trouxe da pré-história para a história, esse divisor de águas é exatamente a invenção da escrita. Então, quando nós inventamos a escrita, então a nossa espécie humana, ela é capaz de representar os pensamentos. A partir daí, a nossa evolução foi absurdamente grande, né? Então, desde quando nós entramos na história, usando aí um pouco da historiografia, cada imagem dessa, cada símbolo nos dá um contexto, nos dá um discurso, nos dá uma formação. As imagens são também textos, e elas são também formas de dar um discurso. Quando eu vejo isso, por exemplo, a minha criação ela foi extremamente... Temos o contato com o mundo externo por meio desses símbolos. Se a matemática é uma linguagem, então ela vai usar também símbolos. E é isso que cada um de vocês faz em sala de aula. Ensina a lógica dos símbolos. Vocês letram os alunos matematicamente. É basicamente isso, o grosso do nosso trabalho. Então, como que nós damos, então, essa definição? Que os símbolos, eles são as formas externalizadas de tudo aquilo que nós pensamos. Não só o nosso pensamento, as nossas emoções, e do modo como nós vemos o mundo. É aqui que nasce a arte, né? Então, a arte, ela expressa tudo aquilo por uma linguagem. Mas isso é muito diferente de matemática, Carlos. É claro que não. Quando eu escrevo 1 vezes x mais 2 igual a 0, eu estou pondo símbolos na lousa. Às vezes o meu aluno não sabe resolver porque ele não sabe aquilo que está escrito. É a mesma coisa que pegar um russo e pôr uma semana na China e esse russo não fala inglês, não fala chinês.
Ele não vai se comunicar, ele vai usar as mãos. Os alunos, eles usam as mãos também. E aí, o que é isso daí e tal? Então, assim, por isso que nós acreditamos que o primeiro passo para se ensinar bem a matemática é dar para os nossos alunos que aquilo são símbolos, que eles podem representar coisas, quantidades, grandezas, valores, medidas e os tantos padrões que existem, tá? Além disso, a nossa linguagem, ela é feita por sons também. E aí entra a parte de alfabetização. Como que eu alfabetizo? Eu ensino o som, né, usando uma das linhas. Ensino o som, posteriormente ensino a letra que faz esse som. Ou seja, essa letra é esse som. A matemática é a mesma coisa. Essa letra é esse número. É exatamente isso que nós fazemos, tá? Então, olha só, a língua escrita, quando nasce a linguística, lá com Saussure, lá no começo do século XX, quando nasce a escrita, ele lança duas propostas básicas, ou seja, aquilo que nós escrevemos, a língua escrita, é uma reprodução da língua falada. E essa língua escrita, ela é um signo, ou seja, é um símbolo, tá? Um símbolo, ou seja, aqui eu tenho filosofia, então eu tenho uma dada palavra, e essa palavra me traz um conjunto de significados. De acordo com esse teórico aqui, que é um dos pais da grande área da linguística, as palavras, os signos, na verdade, eles são, assim, é um todo de duas partes. A primeira parte é o significado. A segunda parte é o significante. Ou seja, as letras que eu uso para escrever a palavra é o significante. São os símbolos. O significado, isso depende da minha vivência cultural, né? Tipo, de todo o conjunto de tradições nas quais eu estou inserido. Então, quando eu junto esse significado mais o significante, eu gero um signo. E um signo, ele é o quê? A essência da linguagem. Agora, vamos levar esse conceito para a matemática, tá? Para a matemática. Nós temos o símbolo na matemática, que pode ser uma letra, uma imagem, e nós temos um sistema de numeração respectivo, que pode ser o decimal, que pode ser o tipo binário, o octal. Quando eu junto esse símbolo, que é a letra mais a imagem, com a quantidade respectiva, eu tenho a representação da quantidade, né, tipo de um padrão, de uma relação. Ou seja, do mesmo modo que nós alfabetizamos os nossos pequenos com os signos em termos da alfabetização, nós alfabetizamos matematicamente os nossos pequenos em termos de símbolos e quantidades. No entanto, aquilo que nós só ensinamos na escola é o SND, que é o sistema lá, tipo de numeração decimal. Ou seja, nós usamos a base 10. Mas só que existem outros sistemas matemáticos. Na física, por exemplo, existe toda uma mecânica quântica feita em termos de matrizes. Isso não anula a outra que é feita em termos de Bra e Ket. Então, nós temos linguagens diferentes. Isso tudo para falar. A matemática que nós ensinamos são símbolos. Então, às vezes eu vejo, e isso foi, eu ensinava as equações de primeiro grau. Então assim, o grande objetivo é ensine o aluno a encontrar uma raiz. Ou seja, qual é o valor do x que torna essa equação igual a zero. Por que os alunos, às vezes, eles não aprendem? Porque, antes de mais nada, eu jogo a equação e falo, encontre o x. A primeira coisa que eu tenho plena certeza, e isso eu fiz uma pesquisa, hein, que vem à mente desses alunos eles não sabem o que é o x. O x, para eles, é uma letra. Não tem uma associação com esse sistema aqui. Ou seja,
E aí, num belo dia, eu apaguei o X e escrevi um coraçãozinho. E fiz com eles um outro procedimento. Olha, eu quero um valor aqui, que quando eu somo com esse valor, dá exatamente 0. Ou seja, tudo que tem aqui nesse lado esquerdo tem que ser igual a tudo que tem aqui nesse lado do direito. Porque esse símbolo de igual é a mesma coisa que uma balança, ou é a mesma coisa que um espelho. Então, tudo que está do lado esquerdo tem que ser igual, ou seja, assim, da mesma forma que tudo que está aqui nesse lado do direito. Então, qual o número que se eu apagar esse coraçãozinho por aqui, dá esse valor? Todos me falaram a resposta correta, ou seja, todos encontraram a raiz de uma equação de primeiro grau. Então, às vezes, antes de tipo, empurrar esse tanto de nomes técnicos, que é tipo raiz, equação, zero de função, antes de tipo tacar esses nomes, mostra para esse aluno que aquilo ali é uma representação. Quantas provas não veio para mim com um monte de coraçãozinho no X? É claro que isso, né, tipo, no início, ok. Lá na frente você fala, agora, no lugar desse coraçãozinho, vamos usar o X, o Y, o Z, pagar esse coraçãozinho e pôr aqui, tipo, um X, um Y. Todos os meus alunos aprenderam a encontrar uma raiz de uma função de primeiro grau. Por quê? Porque eles associaram que aquela letra ali, que é o pânico do povo, X, o X é um símbolo que eu posso apagar e escrever um hashtag. Quantas equações, nossa, gente, né, de ensino superior eu usava com hashtag. Cálculo é a perdição do povo. O povo não conseguia aprender o conceito de tipo integral e derivada. Então, o S é o que? Uma soma. É a mesma coisa que eu pego todos esses quadradinhos e somo tudo. Então, isso é uma linguagem. Então, se o meu aluno ele não se apropriar de uma linguagem, não tem como culpá-lo que ele não sabe fazer uma conta. Tá? Então, isso é muito importante. Por isso que eu estou iniciando com vocês essa questão da linguagem. Bom, aí vem o seguinte. Pessoal, e as letras? Você fala, meu Deus, Carlos, as letras, porque quando entra lá no quinto ano, né, tipo no final do quinto, início do sexto, que vem as expressões numéricas, no sétimo, não. E as letras, Carlos? O que eu faço com as letras? Porque, assim, as letras para eles são símbolos. São símbolos que nós utilizamos para representar números que mudam. Porque o número que não muda, eu uso o número mesmo. Então, se é sempre o 3, eu escrevo o 3, que é o indo-arábico. Agora, se eu não sei, vamos supor, em uma outra sequência lá, eu quero saber qual é esse padrão dela, né? Vamos supor, é 1 quadrado, 2 quadrados, 4 quadrados, 8 quadrados, eu sei que é sempre o dobro. Né? Então, esse padrão é 2 vezes um n, onde n é essa posição. Ou posso escrever o seguinte, 2 vezes n, ou x, onde x é um número, né, tipo, o número de cada figura que está ali. Então, essas letras indicam o que para nós? Coisas que variam, e nós chamamos de variável. Então, x, y, z, w, ômega, teta, xi, rho, o que for. Todas essas letras indicam números que mudam. Então, quando o número muda, eu não escrevo um número, escrevo uma letra. A letra, ela só indica uma variável. Bom, e os gregos? Aonde entram os gregos aqui? Nossa, os gregos. Por que nós usamos o alfabeto grego principalmente em geometria? Porque a nossa tradição matemática vem da Grécia. Não significa que não havia antes na Índia e na China, muito antes que na Grécia. É que a nossa tradição é ocidental. Por isso que nós usamos o alfabeto grego. A primeira lição que eu pedia antes no ensino médio era: eu quero o alfabeto grego impresso e copiado na primeira página do caderno.
Era a primeira lição. Porque eu não posso ensinar um conteúdo se ele não sabe a linguagem. Então, ele precisa ver que alfa é uma letra de um outro alfabeto. E que esse alfa tem um significado, que geralmente é ângulo, né? Então, eu preciso que o meu aluno conheça antes, para depois entrar com os procedimentos, tá certo? Bom, e aí, para já encaminhando para o fim, como que eu vou explicar quem é X, Carlos? Como que eu vou explicar, então, quem é X para o meu aluno? X, Y, Z, um Azinho, um Bzinho, qualquer coisa. Eu trouxe para vocês aqui uma estratégia de atividade, que é a parte de construção de símbolos, tá? Eu oriento isso para quartos e quintos anos, tá? Por quê? Porque assim, os quartos estão já quase entrando ali na álgebra, os quintos já têm um pouquinho mais dessa noção, quando entra também nos decimais, aquele tanto de vírgula que lá, tipo, atrapalha muito. Então, assim, essa atividade, ela é orientada para os quartos e quintos, tá bom? Então, assim, essa atividade é o quê? Eu pego, organizo a sala em grupos, tá? E se for, tipo, a distância? Ok, ela pode ser feita individualmente, tá? E aí eu peço para que esses grupos façam símbolos, ou seja, que, tipo, na linguagem deles, vários desenhinhos que equivalham de 1 a 9. Então, assim, eu escrevo na lousa, esse é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Agora eu quero que vocês façam um desenhinho para cada um desses números aqui. Eles irão, assim, tipo, inventar coisas. Então, peça que seja um desenho simples de ser feito e simples de ser reproduzido depois, tá? No final, símbolos aqui. Por quê? Eu não estou ensinando para ele ordem e classe. Eu estou ensinando para ele a representação. E acreditem em mim, após essa atividade, eles não vão ter muitas dificuldades em escrever números. Eu aposto com vocês 2 pizzas, tá? Que isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles já assim, tipo, entenderão que todas essas formas da matemática são símbolos. E esses símbolos, eles criaram. Eu adoro fazer isso com vários professores, porque nascem coisas interessantíssimas. Porque nós podemos criar o nosso sistema de numeração. Tá? Nós usamos o decimal porque é uma espécie de padrão. Mas nós podemos criar o nosso sistema do mesmo modo que eu posso criar o meu termômetro. Tá? Então, isso daqui, essa atividade, ela é fundamental e, assim, eu muito, muito recomendo para vocês, né? Porque só o Carlos, bem coitado do Carlos, né? Vamos lá. Bora, pessoal. Dúvidas? Muita coisa, né? Tipo, as carinhas dela, tipo, meu Deus, aonde eu fui me inscrever? E aí, pessoal? Oi, Carlos. Oi. Tudo bem? É Gleice, quem está falando? Gleice. Tudo jóia? Muito prazer em conhecê-la. Carlos, eu achei, assim, sensacional todas essas colocações para a gente, assim, eu acho que vai engrandecer ainda mais a nossa prática, né, pedagógica, e eu acho que está na hora, até para nós, né, que nós começamos nesse emaranhado, nesse turbilhão de coisas novas, e até então a gente achava que sabia um bom tanto, não é? Nós estávamos, assim, preparadas para tudo, e de repente veio tudo isso, todos esses ressignificados na nossa vida, né, mudando até a nossa forma de aprender, imagine a deles, então. Pois é. Mas acho, assim, muito legal que a gente esteja aqui, que a gente esteja trabalhando tudo isso, porque nós não passamos pelos mesmos processos, né? Os nossos processos foram totalmente diferentes. E o que nós aprendemos hoje, algumas coisas nós vamos desconstruir e reconstruir, né? Então, a gente tem que pensar que para eles também vai ser assim.
Sim. Né? Eu acho assim muito legal, porque quando às vezes eu brinco com eles e falo isso. Vocês, do que vocês mais gostam? Eu gosto de português, professora, mas eu odeio matemática. Aí eu digo assim, e você gosta do quê? De texto, de interpretação? Matemática é isso, interpretação de texto, não é? Porque a gente simplesmente você lê, entende e coloca as coisas nas funções corretas, não é? Exatamente isso. Então, tem que ser uma coisa, assim, bem calma. E hoje, um ressignificado de novo, né? Utilizando as plataformas digitais, utilizando essas outras metodologias para que a gente fique realmente próximo deles que eles vejam, assim, a essência que é um professor, né? Porque todo esse mediador, esse encaminhamento tem que partir da gente para eles e das descobertas deles para a gente, né? Porque é aí que a gente caminha, entendeu? Com certeza. Então, parabéns, muito obrigada, viu? Imagina, Gleice, é essencial e assim, sempre que tiver prática, experiência, por favor, envia pra gente, tá? Porque eu adoro aprender com vocês, pessoal. Eu gosto muito mesmo. Obrigada, Carlos. Imagina. Mais alguém quer falar, quer comentar? Tem dúvidas? Que hoje foram tantas coisas para vocês que eu imagino, tipo, gente, a mente delas, Dri, tá assim, ó. Eu imagino a cabecinha delas hoje. Mais dúvidas? Ô, Carlos, eu queria comentar. Vamos lá. Eu sou professora, sou a Karina. Olá, Karina. Eu sou professora há bastante tempo, eu fiz o Cefam, tudo. Demorei muitos anos para aceitar a pedagogia, né? E aí agora eu faço pedagogia pela Univesp. A Univesp é gratuita. Só um minutinho, filha. A Univesp é gratuita, né? A gente trabalha com os conteúdos da Unesp, conteúdos ricos, maravilhosos, mas a importância de eu estar fazendo alguns cursos simultâneos, né? Dá um pouquinho de cansaço, porque é muita coisa. Eu dou aula no infantil, dou aula nas séries iniciais, e estou tentando complementar. Só que o seu curso, essa sua fala geral de tudo que você explicou, do outro curso da educação infantil, está dando um complemento, parece que as coisas estão começando a se encaixar, né? Porque não é simplesmente estar na sala de aula, é entender como o aluno pensa, é repensar as nossas práticas. Muito bacana, estou gostando muito. Que bom, Karina, fico muito feliz, viu? Feliz mesmo, que bom. Mais alguém? Dúvidas? Que a gente vai... Olha só, hoje eu fui exatamente, tipo, no horário, hein, André? Ó, tipo, consegui, hein? Que olha que, assim, é que eu tipo, não dei pulando umas coisas, mas senão ia longe.